A CEO se inclinou para o pai solteiro sentado ao lado dela no avião e sussurrou 4 palavras que mudaram tudo. Eles estão aqui por mim. 15 segundos depois, as armas foram sacadas. Passageiros gritaram. E o pai quietinho de uma única filha fez algo que deixou todo mundo sem fala. Ele não era só um pai levando a filha para curtir as férias. Ele era alguém que o governo achava que tinha morrido 7 anos atrás. Alguém que chamavam de Lobo Sombra. A Olivia Mendes construiu a reputação dela no controle total. Com 34 anos, era a CEO mais jovem na história centenária do Grupo Mendes. Uma mulher que dominava as salas de reunião com a precisão de uma cirurgiã e a frieza de uma general. O cabelo castanho dela caía em ondas perfeitas até os ombros e o vestido bege com decote discreto gritava poder discreto. Ela já tinha participado de 1000 conferências internacionais, negociado contratos de bilhões e nunca deixou o medo aparecer nos olhos verdes cristalinos. Até hoje, esse voo de Paris para São Paulo era para ser rotina pura. Outra fusão, outra vitória, mais um degrau na escalada implacável. Ela escolheu a classe executiva de propósito para evitar a ostentação da primeira classe, mas mantendo distância da econômica que o cargo exigia. O champanhe era francês. O banco era couro italiano. E tudo estava exatamente como devia estar, menos aquela sensação chata que vinha desde o embarque. A sensação de que olhos invisíveis acompanhavam cada movimento dela. Ao lado dela sentava o Miguel Oliveira. Se a Olivia era a perfeição corporativa polida, o Miguel era o oposto total. 36 anos com aquele charme rústico de quem carrega histórias que é melhor nem contar. Usava uma jaqueta verde-oliva simples por cima de uma camiseta cinza. Mãos calejadas, queixo com barba por fazer e olhos cheios de um cansaço que ia muito além de falta de sono. Para qualquer um olhando, ele era só mais um pai cansado viajando com a filha, talvez divorciado, talvez viúvo, certamente sem graça. Mas o Miguel Oliveira aprendeu faz tempo que ser sem graça é o melhor disfarce do mundo. Os ombros largos dele carregavam muito mais que paternidade solo. Carregavam o peso invisível de um passado que se recusava a ficar enterrado. Cada cicatriz escondida debaixo da roupa casual contava história de serviço, sacrifício e no final uma traição que jogou ele das sombras do governo para a luz dura da vida comum. Entre os dois sentava Sofia, de 7 anos, totalmente alheia à tensão que se enrolava na cabine que nem cobra invisível. Ela tinha o cabelo escuro do pai, mas zero da guarda dele. Os olhinhos brilhantes absorviam tudo com aquela maravilha que só criança tem. Para Sofia, esse voo era aventura pura. O avião, um tapete mágico cruzando o oceano. Ela já tinha mostrado 3 desenhos do livrinho de colorir para Olivia e perguntado 2 vezes se os brincos brilhantes da CEO eram diamante de verdade. Papai, olha as nuvens, Sofia disse, encostando o narizinho na janela. Parecem algodão doce. A mão do Miguel foi pro ombro da filha, um gesto que parecia carinho, mas era tático, colocando o corpo entre ela e o corredor. Os olhos dele nunca paravam de varrer tudo. Cada passageiro, cada saída, cada ameaça possível. Era um hábito que 7 anos de vida normal não conseguiram quebrar, um reflexo tão natural quanto respirar. 3 fileiras à frente, o Damião Cruz sentava com a quietude de um predador esperando. Com 40 anos tinha aqueles traços angulosos que fotógrafos amam e inimigos temem. Cabelo loiro penteado para trás com pomada cara. O terno carvão custava mais que o salário mensal de muita gente e os olhos cinza claros não tinham nem um pingo de calor. Para quem via de fora, era só mais um empresário, talvez gestor de fundo ou advogado corporativo. A verdade era bem mais perigosa. O Damião construiu o império dele destruindo os outros. Um tubarão corporativo que não só tomava empresas à força, mas destruía as vidas por trás delas. A Olivia Mendes era espinho na garganta dele há 3 anos, bloqueando aquisições, driblando jogadas e, pior de tudo, fazendo tudo com um sorriso que parecia que ela curtia o jogo. Hoje, a 35 mil pés sobre o Atlântico, o jogo ia acabar. Os sinais estavam ali desde o embarque. Um cara de terno preto que levantava toda hora dizendo que era para esticar as pernas, mas na real checando posições. Outro que ficava tocando o paletó toda hora, sinal clássico de que tinha algo escondido embaixo. A comissária que evitava certas fileiras, sorriso largo demais, riso forçado demais. O Miguel notou todos eles. A mente calculando ângulos, distâncias, probabilidades automaticamente. A Olivia também notou, mas a percepção dela vinha de outro lugar.
3 dias atrás, o chefe de segurança dela tinha alertado sobre movimento estranho, ameaças veladas que pareciam vir da organização do Damião. Ela tinha ignorado, como ignorava a maioria das ameaças, com a confiança de quem nunca foi realmente vulnerável. Mas ali, presa dentro de um tubo de metal a 8 quilômetros de altura, a vulnerabilidade ganhou outro significado. Quer mais uma bebida, senhora? A voz da comissária era alegre de manual, mas as mãos tremiam quando pegou o copo da Olivia. Não, obrigada, Olivia respondeu, a voz estável apesar do nó crescendo na barriga. A comissária saiu rápido demais e a Olivia viu ela trocar olhar com um dos caras de preto. A rede estava se fechando, e ela sentia cada segundo apertando mais. A Sofia começou a conversar sobre princesas, a vozinha infantil fazendo contraste surreal com a tensão que subia. Você tem castelo? Ela perguntou para Olivia com seriedade total. Você parece que devia ter um castelo. Apesar de tudo, a Olivia quase sorriu. Só um prédio de escritório, infelizmente. Isso é chato, Sofia declarou com honestidade de 7 anos. Papai diz que escritório é onde os sonhos vão morrer. O maxilar do Miguel apertou de leve. Sofia, não foi bem isso que eu disse. Foi sim. Você falou quando a dona Souza perguntou se você queria trabalhar na empresa dela. O momento leve se quebrou quando um dos caras de preto levantou de novo, dessa vez andando pro banheiro da frente da cabine. Ele andava com propósito, mão dentro do paletó, e quando passou pela fileira deles, os olhos travaram nos da Olivia. A mensagem era clara. Logo, foi aí que a Olivia tomou a decisão. Orgulho, reputação, manter a fachada de controle, nada disso importava se ela não sobrevivesse à próxima hora. Ela virou pro Miguel, chegando bem perto, a respiração roçando na orelha dele. Voz quase inaudível. Eles estão aqui por mim. A reação do Miguel foi sutil, mas imediata. O corpo inteiro mudou de posição, não de forma dramática, mas com economia de quem foi treinado para reagir. A mão dele foi pro cinto da Sofia, checando se estava bem apertado enquanto os olhos rastreavam cada passageiro suspeito. Naquele segundo, a Olivia viu algo mudar no rosto dele. Uma dureza surgindo por baixo da fachada de pai cansado, tipo aço aparecendo embaixo da ferrugem. Quantos? A voz dele agora era outra, mais baixa, mais precisa. Não sei. 3, talvez 4. O Damião. O fato dele saber o nome sem explicação mandou um frio na espinha da Olivia. Como você? Ela começou. Papai? A voz da Sofia cortou. Oi, o que tá acontecendo? Nada, meu amor. Só conversa de adulto. Que tal colocar o fone e assistir o filme? Mas já era tarde para fingimento. A contagem regressiva tinha começado, invisível mas implacável. 15 segundos que pareceram horas, cada um marcado pelo barulho do coração da Olivia. Ela olhava o relógio digital na tela de entretenimento avançando, se perguntando se esses seriam seus últimos momentos. Se perguntando por que sussurrou para um estranho. Se perguntando se tinha acabado de assinar a sentença de morte dele junto com a dela. 14 segundos. O cara de preto voltando do banheiro. Paletó agora desabotoado. 13 segundos. Outro cara mexendo no banco, revelando o volume de uma arma. 12 segundos. Damião Cruz virando levemente. Sorriso nos cantos da boca. 11 segundos. A mão do Miguel indo pro cinto com calma deliberada. 10 segundos. Uma comissária sumindo na galley. Saindo da linha de fogo. 9 segundos. Sofia perguntando de novo o que estava acontecendo. Voz menor agora, assustada. 8 segundos. Miguel sussurrando algo para a filha que a Olivia não escutou. 7 segundos. A pressão da cabine parecendo mudar. 6 segundos. Um bebê chorando lá na econômica. O som atravessando a cortina. 5 segundos. A mão da Olivia apertando o braço da poltrona até os nós dos dedos ficarem brancos. 4 segundos. O cara de preto enfiando a mão no paletó com prática. 3 segundos. O corpo do Miguel se enrolando que nem mola comprimida. 2 segundos. O último momento de normalidade. A última respiração antes do caos. 1 segundo. Uma prece nos lábios da Olivia, não dita mas fervente. 0. Os dois homens se levantaram juntos. Movimentos precisos de treinamento militar. Armas saindo de coldres escondidos. Metal preto refletindo as luzes da cabine. Uma apontada para Olivia, a outra varrendo a cabine para afastar heróis. A calma profissional da executiva se estilhaçou como cristal no concreto. Olivia Mendes, o primeiro homem, anunciou, a voz atravessando os gritos repentinos. Você vem com a gente. Mas o Miguel já estava em movimento.
Num só gesto fluido, ele empurrou Sofia para baixo do nível do banco, mão gentil mas firme nas costas pequenas dela. Fica abaixada, meu amor. Fecha os olhos e conta até 100. Papai, tô com medo. Eu sei. Conta pra mim. Consegue? O atirador mais perto deles começou a reagir ao movimento do Miguel, mas já era tarde demais. O Miguel Oliveira tinha jogado fora o disfarce que nem cobra trocando de pele e o que surgiu foi algo que a Olivia só tinha visto em filme. Ele se movia com graça letal, o corpo fluindo de sentado para de pé para ataque num único movimento contínuo. A mão dele disparou, pegou o pulso do atirador e redirecionou o cano para cima. A arma disparou o som ensurdecedor no espaço fechado e um buraco apareceu no compartimento de cima. Máscaras de oxigênio caíram que nem águas vivas amarelas, aumentando o pandemônio. A outra mão do Miguel acertou a garganta do homem. Um golpe cirúrgico que derrubou ele engasgando. O segundo atirador virou a arma pro Miguel, mas o corredor era estreito, o ângulo ruim. O Miguel usou o corpo do primeiro como escudo, avançando com violência controlada. Arrancou a arma dos dedos moles, inverteu e já tinha ela apontada pro segundo atacante antes que a maioria dos passageiros tivesse processado o que estava acontecendo. Larga isso, Miguel ordenou. E a voz dele carregava o peso de quem já deu essa ordem antes e viu ela sendo obedecida agora. Mas o segundo atirador também era profissional. Ele agarrou a passageira mais próxima, uma senhora de meia-idade com colar de pérolas, e puxou ela contra si como escudo humano. Afasta ou ela morre. A Olivia assistia em choque total. O Miguel não hesitou nem um segundo. O tiro foi preciso, cirúrgico. Acertou o ombro do braço da arma do atirador, a arma caiu no chão, e a refém saiu correndo aos prantos. O Miguel chutou a arma para debaixo dos bancos e avançou. Cada movimento controlado e com propósito. Quem mais? Ele perguntou pro atirador ferido sem tirar os olhos do resto da cabine. Quantos ainda? O homem cuspiu sangue, mas não falou nada. A expressão do Miguel não mudou, mas algo nos olhos dele fez o atirador repensar o silêncio. 4 no total, ele ofegou. Mais o Cruz. Papai. A voz da Sofia abafada, o rosto ainda colado no banco. Tô no 37. Continuo contando? Continua, meu amor. Tá indo ótimo. O contraste era surreal, pensou a Olivia. Esse homem que tinha acabado de neutralizar 2 armados com eficiência brutal agora falava com a filha com uma gentileza infinita. Ela já tinha visto muitas caras do poder na carreira. Mas isso era outra coisa. Algo que ia além de dominar sala de reunião ou manobra política. Senhor Oliveira, ela começou. Mas ele cortou com gesto seco. Agora não. Precisamos nos mover. Eles vão ter reforço perto do coquite e provavelmente um na galley de trás. O Cruz não vai sujar as próprias mãos, mas tem plano de extração. Como você sabe tudo isso? Quem é você? O sorriso do Miguel foi sombrio. Alguém que devia ter ficado aposentado. Ele puxou Sofia debaixo do banco, segurando ela contra o peito para que o rosto ficasse enterrado no ombro dele, protegida dos corpos inconscientes e passageiros apavorados. Com a mão livre, manteve a arma confiscada pronta, olhos varrendo sem parar. Vamos brincar de um jogo, ele disse para Sofia. Mantém os olhinhos fechados e segura bem firme. Consegue? É tipo esconde-esconde? Exatamente tipo esconde-esconde. Ele virou para Olivia. Fica perto. Faz exatamente o que eu mandar, quando eu mandar. Sem pergunta. Sem hesitação. Entendeu? A Olivia Mendes, que não recebia ordem de ninguém há 5 anos, se viu balançando a cabeça. Tinha algo na confiança absoluta do Miguel, na calma sobrenatural dele no meio do caos, que fazia a obediência parecer não só lógica, mas essencial. Eles atravessaram a cabine que nem procissão estranha, Miguel na frente com Sofia no colo, Olivia logo atrás. Passageiros se apertavam nos bancos, uns chorando, outros filmando com o celular tremendo apesar do perigo. O corredor parecia impossivelmente longo. Cada fileira um possível ponto de emboscada. Perto da cortina que dividia a executiva da econômica, outro atacante surgiu. Esse era mais esperto. Ficou baixo, usando os bancos como cobertura. O Miguel mudou Sofia para um braço só e disparou 2 vezes. Ambos os tiros no centro do peito. O atacante desabou. 63, Sofia sussurrou no pescoço dele. Boa menina. Continua. A mente da Olivia lutava para processar o que via. A transformação era completa e inegável. O pai cansado tinha sumido, substituído por algo que se movia com eficiência predatória pela cabine.
Mas o braço que segurava Sofia continuava gentil, protetor, uma contradição que fazia ela questionar tudo o que achava saber sobre ler pessoas. Eles chegaram na galley do meio, um cantinho entre executiva e econômica. O Miguel colocou Sofia no chão com cuidado, posicionando ela no canto onde ficaria protegida de vários ângulos. Checou a arma que tinha pegado, contando balas com competência inconsciente de quem pratica há anos. Estamos encurralados, ele disse baixinho. Vão ter alguém vigiando essa posição da econômica. Provavelmente outro na galley da frente. O Cruz deixa os homens trabalharem enquanto ele espera para colher a vitória. Então o que a gente faz? O Miguel olhou para ela e pela primeira vez desde a violência começar, ela viu incerteza nos olhos dele. Nos velhos tempos eu teria uma equipe, equipamento, opções. Agora, ele olhou para Sofia, ainda contando baixinho. Agora nos 70 e poucos, agora eu tenho responsabilidades. Os velhos tempos, Olivia repetiu. Militar? Forças especiais? Algo assim? A expressão dele fechou. Mas ela insistiu. Aquele homem te chamou de algo. Ele te reconheceu. O maxilar do Miguel apertou. Um fantasma. Isso é tudo que eu sou. Alguém que devia ter ficado morto. Antes que Olivia pudesse perguntar mais, a voz do Damião Cruz ecoou de algum jeito, cortando o caos com clareza. Bem, o famoso lobo sombra sai da hibernação. O Damião apareceu na ponta da cabine executiva, mãos vazias, mas postura irradiando poder. Preciso admitir, não esperava te encontrar aqui. Brincando de babá da realeza corporativa. A Olivia sentiu o Miguel tensionar ao lado dela. Lobo sombra, ela sussurrou. O Miguel Oliveira morreu 7 anos atrás, Damião continuou como se estivessem falando do tempo. Mas o lobo sombra, o assassino de estimação do governo, o solucionador de problemas, o fantasma da máquina. Ele simplesmente sumiu. Desapareceu depois daquele incidente infeliz em Praga. O Miguel saiu da galley mantendo a arma apontada pro Damião. Isso é perto o suficiente, Damião. Ah, já estamos no primeiro nome. Que delícia. Me conta, a senhorita Mendes sabe do que você é capaz? Sabe de Bagdá? Do Cairo? Dos 17 assassinatos confirmados do Lobo Sombra? Papai? Sofia parou de contar, voz misturada de medo e dúvida. Quem é esse homem? Por que ele tá falando essas coisas? A dor que cruzou o rosto do Miguel foi crua, visceral. A Olivia viu então o peso que ele carregava, o motivo da transformação de guerreiro para pai solo. O que quer que tenha acontecido em Praga, tinha quebrado algo nele e feito ele buscar redenção no papel mais simples e puro que encontrou. Seu papai é um herói, Olivia disse de repente, surpreendendo até a si mesma com a certeza na voz. Ela saiu ao lado do Miguel, queixo erguido apesar do medo. Seja o que ele foi antes, agora ele é um herói. O Damião riu, som afiado e debochado. Herói? É assim que vamos chamar? Pergunta para ele sobre as famílias, senhorita Mendes. Pergunta sobre os danos colaterais. Pergunta por que o governo queimou ele. Porque nem eles aguentaram o que ele virou. Chega! A voz do Miguel era mortalmente baixa. Você quer a Olivia? Isso não tem nada a ver com minha filha. Ah, mas tem sim. Sabe, quando descobri que ela estaria nesse voo, vi uma oportunidade. Eliminar uma rival de negócios. Fazer parecer terrorismo. Lucrar com o caos. Mas te encontrar aqui, isso é bônus que vale milhões. Tem gente que pagaria uma fortuna para saber que o Lobo Sombra tá vivo e que ele tem uma fraqueza. A ameaça para Sofia era implícita, mas cristalina. A mão do Miguel apertou mais a arma e por um segundo a Olivia achou que ele ia atirar no Damião ali mesmo. Mas o Damião não sobreviveu no mundo brutal dele sendo descuidado. Ele levantou uma mão, revelando um pequeno dispositivo. Interruptor de homem morto, ele disse agradavelmente. Meu coração para. O avião sofre descompressão súbita. Todos morremos. Mas eu tô disposto a fazer essa troca. E você? A cabine caiu em silêncio, só o zumbido dos motores e o choro baixo de passageiros apavorados. Era um impasse que não podia durar, mas parecia se esticar para a eternidade. A mente da Olivia corria atrás de ângulos, soluções, mas cada caminho levava pro desastre. Então a Sofia fez algo inesperado. Ela saiu de trás do pai. O rostinho pequeno cheio de determinação que partia o coração em alguém tão novo. Você é um homem mau, ela disse pro Damião, voz clara e forte. Meu papai ajuda as pessoas. Ele consertou o telhado da dona Jen quando ela não podia pagar, e ensinou o pai do Tommy a andar de novo depois do acidente. Você só é mau e covarde. Sofia, volta, Miguel disse urgente. Mas ela não recuou.
Não, papai. Ele tá mentindo sobre você. Eu sei que você é bom porque lê história pra mim, faz panquecas com carinhas sorridentes e nunca esquece de checar monstro debaixo da cama. A pureza da defesa dela, a fé absoluta de uma criança no pai pareceu paralisar todo mundo por um segundo. Até o Damião pareceu pego de surpresa, o sorrisinho calculado falhando. Naquele instante de distração, o Miguel se moveu. Ele não foi pro Damião. Em vez disso, girou e atirou com precisão em algo que a Olivia nem tinha notado. Um quarto atirador que vinha rastejando da econômica. O homem caiu, arma batendo no chão. O movimento continuou. Miguel pegou Sofia no colo e mergulhou de volta na galley enquanto os homens restantes do Damião abriram fogo. Balas fascaram em metal, estilhaçaram painéis de vidro, transformaram a cabine elegante num campo de batalha. A Olivia se viu puxada para baixo. O corpo do Miguel protegendo ela e Sofia enquanto a morte assobiava por cima. O interruptor, ela ofegou. Ele vai matar todo mundo. Não, Miguel disse com certeza sombria. Ele tá blefando. O Damião é muitas coisas, mas não é suicida. O interruptor provavelmente é real, mas não faz o que ele diz. Talvez solte algum gás, cause confusão, mas não descompressão. Como você pode ter certeza? Porque eu conheço ele. Estudei ele. Ele já foi alvo potencial antes de eu sair. O Damião Cruz valoriza a própria vida acima de tudo. O tiroteio parou, substituído pela voz do Damião, agora irritada em vez de divertida. Você sempre foi esperto demais, lobo. Mas você tá encurralado. Meus homens controlam as duas pontas do avião. Você não consegue proteger os dois para sempre. O Miguel checou a munição de novo. 3 balas restantes. Nem de longe o suficiente. Ele olhou para Sofia, depois para Olivia e ela viu ele tomar uma decisão que claramente rasgava ele por dentro. Eu vou sair, ele disse baixinho. Quando eu for, você pega a Sofia e corre pro cockpit. Bate na porta. Fala código 770. Eles vão trancar e proteger vocês até pousar. Isso é suicídio. Olivia protestou. Eu posso e eu vou. Ele tocou o rosto da filha com gentileza. Sofia, você vai com a tia Olivia agora. Ela vai te proteger. Não. Sofia se agarrou nele. Papai. Não. Você prometeu que nunca ia me deixar. Eu não tô te deixando, meu amor. Eu só vou conversar com um homem mau. Lembra o que eu te ensinei sobre ser corajosa? Ser corajosa não é não sentir medo, Sofia recitou entre lágrimas. É fazer a coisa certa mesmo quando tá com medo. Essa é minha menina. Ele beijou a testa dela, depois olhou para Olivia. Por favor. A Olivia balançou a cabeça. Embora tudo dentro dela se revoltasse contra o plano, ela tinha construído um império nunca recuando, nunca aceitando derrota. Mas reconhecia o sacrifício que o Miguel estava fazendo. Ela puxou Sofia para os braços, sentindo o corpinho tremendo da menina. O Miguel se levantou, checou a arma uma última vez e saiu pro corredor. Damião, você quer o lobo sombra? Aqui estou eu. Ele andou para frente com passos medidos. Arma abaixada mas pronta. Os homens do Damião acompanhavam ele com as armas, dedos nos gatilhos. Os passageiros ainda conscientes assistiam em fascínio aterrorizado. O grande lobo sombra, Damião disse, com postura voltando. Reduzido a isso. Um pai solo num voo comercial protegendo uma mulher que pisaria em você na rua. Talvez Miguel concordou. Mas essa é a diferença entre nós, Damião. Eu encontrei algo que vale proteger. Você só encontrou coisas que valem destruir. Eles estavam perto agora, uns 3 metros de distância. A Olivia conseguia ver os dois homens claramente da posição dela. Conseguia ver o cálculo nos olhos do Damião. A prontidão enrolada na postura do Miguel. Larga a arma, Damião ordenou. O Miguel obedeceu, colocando ela com cuidado num banco vazio. Levantou as mãos, parecendo se entregar. Mas a Olivia notou algo que o Damião não viu. Uma leve mudança de peso, posicionamento sutil dos pés. Você sabe o que acontece agora, Damião disse, levantando a própria arma. Você morre. Eu pego a Mendes e sua filha cresce órfã. A menos que você trabalhe para mim. O lobo sombra volta, mas como meu funcionário. Pensa nas possibilidades. O Miguel pareceu considerar a cabeça, inclinando levemente. E a Sofia, claro, seria a alavanca para garantir sua cooperação. Esse foi o erro do Damião. No momento que ele ameaçou Sofia diretamente, algo fundamental mudou. A Olivia viu acontecer. Viu o último freio estalar nos olhos do Miguel. Ele se moveu mais rápido que pensamento, mais rápido que o Damião conseguisse reagir. A mão dele disparou não para a arma, mas pro pulso do Damião, torcendo com precisão brutal.
A arma disparou proteto enquanto ossos estalavam. O Damião gritou. Mas o Miguel já estava atrás dele, braço em volta da garganta no mata-leão que mostrava prática longa. Baixem as armas. Miguel rugiu para os atiradores restantes. Baixem ou eu quebro o pescoço dele. Os homens hesitaram, incertos. Naquele momento de incerteza, algo inesperado aconteceu. Os passageiros que estavam encolhidos de terror começaram a se levantar. Primeiro um, depois outro, depois dezenas. Eram banqueiros, advogados, contadores, consultores, pessoas de vida mansa, mas tinham testemunhado algo que transcendia a vida normal deles. Tinham visto um pai disposto a morrer pela filha, um herói surgindo de um homem comum, e isso acordou algo primal dentro deles. Vocês ouviram ele, um passageiro disse, um senhor de terno caro. Baixem as armas agora, acrescentou uma mulher, voz trêmula mais forte. Os atiradores estavam em desvantagem de 30 para 1, cercados por gente brava e assustada que encontrou coragem no exemplo do Miguel. Um por um, eles baixaram as armas. O Miguel manteve o mata-leão no Damião até algemas plásticas aparecerem produzidas por um passageiro que na verdade era um policial federal de folga. Os conspiradores restantes foram imobilizados também, a ameaça imediata neutralizada. Mas a cabine continuava tensa. A porta do cockpit abriu um pouco e a voz do comandante veio pelo interfone. Senhoras e senhores, estamos fazendo um pouso de emergência em Recife. As autoridades já foram avisadas. Por favor, mantenham a calma. O Miguel soltou o Damião, que desabou para frente segurando o pulso quebrado. Mas os olhos dele continuavam desafiadores, cheios de ódio puro pro Miguel. Isso não acabou, Damião sibilou. Eles sabem que você tá vivo agora. Vão vir atrás de você. Talvez, Miguel disse baixinho. Mas não hoje. Ele virou e voltou para onde a Olivia estava com Sofia. A filha se lançou nele e ele pegou ela no colo como se fosse a coisa mais preciosa do universo, o que para ele claramente era. 97, Sofia disse contra o ombro dele. Cheguei no 97, papai. Contagem perfeita, meu amor. Perfeita. A Olivia observava os dois, pai e filha reunidos, e sentiu algo mudar dentro do peito dela. Ela já tinha visto taquioveroxis, guerra corporativa, traição e facada nas costas. Mas nunca tinha visto nada tão puro quanto o amor entre esses dois. Lobo Sombra, ela disse baixinho, testando o nome. O Miguel olhou para ela por cima da cabeça da Sofia. Aquilo era outra vida, outra pessoa. Mas ainda faz parte de você. Sim, ele admitiu. Sempre vai fazer. O avião desceu através das nuvens e os veículos de emergência já eram visíveis na pista de Recife, piscando vermelho e azul. Em 40 minutos estariam no chão. Em 1 hora, o Miguel estaria respondendo perguntas das autoridades. Em um dia, a história seria notícia mundial. O que você vai fazer? Olivia perguntou. Agora que seu segredo vazou. O Miguel ficou em silêncio por um longo momento, acariciando o cabelo da Sofia enquanto ela cochilava no ombro dele, exausta de medo e adrenalina. Vou fazer o que sempre fiz. Proteger ela. Manter ela segura. Tentar ser o pai que ela merece. E o Lobo Sombra fica enterrado. Se eu tiver voz nisso. A Olivia tomou uma decisão ali, uma que teria parecido impossível 1 hora atrás. Ela puxou o celular, milagrosamente ainda funcionando, e começou a digitar rápido. O que você tá fazendo? Chamando meus advogados. Todos os 17. Até a gente pousar, você vai ter representação legal que vai fazer o governo pensar 2 vezes antes de te arrastar de volta pro mundo que você deixou. Considera um obrigado. Você não me deve nada. Eu te devo minha vida, Olivia corrigiu. Mas mais que isso, eu devo pra Sofia, o pai dela. Nenhuma criança merece perder isso. O Miguel estudou ela e pela primeira vez desde a violência começar, ela viu calor nos olhos dele. Obrigado. O avião continuou descendo e passageiros começaram a conversar baixinho entre si, processando o que tinham vivido. Vários se aproximaram do Miguel para apertar a mão dele ou só acenar respeito. Ele aceitou o agradecimento meio sem jeito, claramente preferindo anonimato à fama. Enquanto rompiam as nuvens e a paisagem de Recife se abria embaixo, árida, verde e linda. Sofia acordou e fez uma pergunta que, na inocência dela, resumia tudo. Papai, agora a gente tá seguro? O Miguel olhou para a filha, depois para Olivia, depois para a pista se aproximando, onde veículos do governo certamente esperavam. Sim, meu amor, a gente tá seguro. Mas a Olivia ouviu o que não foi dito. Por enquanto, o avião tocou o chão com quase nenhum solavanco. A perícia do piloto evidente no pouso suave apesar de tudo.
Enquanto taxiavam pro terminal, a Olivia tomou outra decisão. Tenho uma proposta para você, ela disse pro Miguel. Ele ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. O Grupo Mendes precisa de um novo chefe de segurança. Alguém com experiência real, não só treinamento de segurança corporativa. Alguém que entende ameaças, tanto as normais quanto as outras. Não tô procurando emprego. Não tô oferecendo só um emprego. Tô oferecendo um futuro pros dois. Proteção legal, segurança financeira, as melhores escolas para Sofia, uma chance de usar suas habilidades sem voltar a ser lobo-sombra. O Miguel ficou quieto, considerando. E o que você ganha com isso? Fora o melhor especialista em segurança que dinheiro normalmente não compra. Talvez uma chance de conhecer o homem que salvou minha vida. O homem de verdade. Não o lobo-sombra. Não a lenda. Só o Miguel Oliveira, pai solo e aparentemente especialista em panquecas com carinhas sorridentes. Apesar de tudo, o Miguel quase sorriu. Você confiaria no lobo-sombra para te proteger? Não, Olivia disse firme. Mas eu confiaria no pai da Sofia com minha vida. O avião parou completamente e imediatamente dava para ouvir veículos cercando, portas batendo, vozes autoritárias dando comandos. O mundo real estava se reafirmando, trazendo perguntas, investigações e consequências. Pensa nisso, Olivia disse enquanto equipes táticas se preparavam para embarcar. A oferta continua de pé. O Miguel balançou a cabeça, ajustando Sofia nos braços enquanto ela acordava totalmente piscando pro movimento lá fora das janelas. Papai, são policiais? Sim, meu amor. Eles estão aqui para ajudar. Você tá encrencado? O Miguel olhou para Olivia, que já estava no celular com a equipe jurídica, a persona de CEO voltando no lugar enquanto se preparava para proteger os dois com poder corporativo em vez de violência. Não, meu amor. Eu acho que tudo vai ficar bem. A porta abriu e o ar frio de Recife invadiu a cabine enquanto oficiais táticos entravam, enquanto Damião e os homens dele eram levados algemados enquanto passageiros davam depoimentos e equipes médicas checavam feridos. O Miguel Oliveira ficou de pé com a filha nos braços e uma mulher poderosa ao lado. O lobo-sombra podia ter sido exposto, mas o Miguel Oliveira tinha encontrado algo mais valioso que anonimato. Ele tinha encontrado aliados, possibilidades e talvez até um futuro onde não precisasse escolher entre ser guerreiro e ser pai. A última coisa que a Olivia ouviu antes das autoridades separarem eles para interrogatório foi a voz da Sofia, clara e brilhante apesar de tudo que passaram. Papai, a tia Olivia pode vir em casa tomar panqueca? Quero mostrar para ela como você faz as carinhas sorridentes. E naquele momento, no meio do caos da resposta de emergência e do peso do que tinha acontecido, os dois adultos riram. Era o som de sobrevivência, de conexão inesperada de uma história que estava terminando e começando ao mesmo tempo. Mais tarde, muito mais tarde, quando as investigações terminaram e as manchetes sumiram quando Damião Cruz encarava prisão perpétua e os outros conspiradores foram pegos, 3 pessoas sentariam numa mesinha de cozinha. Uma menininha reiria de panquecas com carinhas de gotas de chocolate. Uma CEO usaria jeans pela primeira vez em anos. E um homem que já tinha sido muitas coisas finalmente seria só ele mesmo. Mas essa é uma história para outro dia. Por enquanto, enquanto as equipes de emergência cercavam o avião e o mundo assistia às imagens dramáticas de um sequestro frustrado, 3 vidas tinham se cruzado a 35 mil pese. Nunca mais seriam as mesmas. O Miguel Oliveira, o lobo-sombra, tinha salvado todo mundo. Mas talvez, ao salvar todo mundo, ele finalmente tivesse salvado a si mesmo. O sol quente de Recife continuava brilhando, cobria o avião com um manto de possibilidade, como se a própria natureza estivesse oferecendo uma lousa limpa, um novo início, uma chance de escrever um final diferente para uma história que começou com um sussurro e terminou com a promessa de panquecas e possibilidade.